Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, tudo bom? Nesse episódio, nós vamos entender melhor como funciona o tratamento do câncer infantil e os desafios enfrentados pelas famílias e equipe médicas. Isso, olá a todos. Queria aproveitar e convidá-los para pegarem o seu cafezinho e vir com a gente no Expresso Sindimepa. Agradecer novamente a presença da doutora Laide nesse episódio que vai trazer o encerramento desse assunto e que certamente vai contribuir para esclarecimento de todos. Doutora, como funciona o tratamento do câncer infantil? Eu vou falar de uma forma geral. A gente primeiro faz o diagnóstico do câncer. Eu vou dividir, para ser mais didático, nos tumores hematopoéticos que nós chamamos de líquidos e os tumores sólidos. Nos tumores hematopoéticos, então, nós temos a quimioterapia como carro-chefe desses tumores, tá? Quando ele é puramente líquido, que são as leucemias, a nossa intenção é destruir e eliminar as células leucêmicas. Então, através do que a gente chama de poliquimioterapia. Ela pode ser injetável, que é a endovenosa, pode ser a intramuscular, pode ser a via oral, a subcutânea e até mesmo a intratecal, que é quando eu tenho leucemias para fazer a prevenção da invasão do sistema nervoso central pelas leucemias agudas ou se ele já foi invadido para o tratamento. Então eu tenho diversos. E por que eu chamo de poliquimioterapia? Porque são vários medicamentos com diversos princípios ativos que vão agir de uma forma ordenada e coordenada no organismo da criança. São tratamentos prolongados, não são tratamentos curtos, o mínimo vai de 6 meses, o maior vai de 3 anos, e isso daí vai tratar o tipo de leucemia, porque eu não fiz a separação, tá? Então esse é o poliquimioterapia. Qual é a diferença dele? É que a poliquimioterapia, ela atinge tanto as células boas quanto as malignas. E aí vem os efeitos colaterais, que a gente chama, que são os esperados, mas não desejados. Quais são os mais comuns que todo mundo nota? Queda de cabelo, mudança da cor da pele. Por quê? A quimioterapia, ela vai afetar as células que têm maior rapidez e proliferação celular. E no nosso organismo, qual é o tecido que cresce muito? Unha, cabelo e a mucosa do tubo gastrointestinal, que vai da boca até a região anal. Então, quando eu dou quimioterapia, essas células que são responsáveis por esse crescimento do tecido, elas são paralisadas. Então, a unha fica quebradiça, não cresce tanto, o cabelo cai, as crianças têm as feridas na boca, que são as chamadas mucosites, ficam pálidas, e a fábrica do sangue, a medula óssea, que ela tem uma alta proliferação celular, também passa por essa paralisia temporária por conta do efeito quimioterápico. Então, a gente chama essas medicações de citotóxicas, que eu vou induzir a uma destruição, a uma morte celular das células leucêmicas. Mas, infelizmente, a gente acaba levando as células sadias, tá? É a quimioterapia convencional, tradicional. E em alguns casos, eu uso a radioterapia, já nos casos principalmente de tumores sólidos ou em alguns tipos de linfoma. Eu faço a químio, eu reduzo o tamanho do tumor e aí no caso do linfoma, se for de Hodgkin, eu vou lá e queimo aquela célula para que não se prolifere mais. No caso dos tumores sólidos, eu uso também a quimioterapia neoadjuvante, que é para poder reduzir o tamanho tumoral e facilitar na retirada do tumor. Diferente da leucemia, eu não opero para tirar a leucemia. Diferente do linfoma, dependendo do tipo de linfoma, eu derreto aquele linfoma. Então, eu não preciso fazer uma cirurgia. Os nossos cirurgiões pediátricos entram para fazer a biópsia, tirar um pedacinho para a gente saber o nome e o sobrenome daquele tipo de tumor para a gente fazer o planejamento dele. Mas o linfoma eu derreto. Diferentemente do tumor sólido, tumor ósseo, tumor abdominal, que aquilo ali eu não consigo derreter. Eu consigo reduzir, controlar para que os cirurgiões façam a parte de retirar. E aí eu tenho que retirar completamente para eu poder ter chances de cura. Só que isso no passado a gente tirava a qualquer custo.
E agora não é mais assim. Eu tenho que dosar risco e benefício. Esse tumor, ele é localizado, ele não tem filhotes, que são as metástases, ele é passível de cura ou é passível de controle? Porque eu tenho que pensar que aquele ser humano é uma criança, é um ser em desenvolvimento, que depois ele vai ter sequelas que podem comprometer a qualidade de vida ou nem deixá-lo viver. Então é algo que a gente tem que sempre dosar risco e benefício. Por isso que o Dr. Eduardo falou no podcast passado que é importante a reunião de uma equipe interdisciplinar para decidir qual é o melhor plano de tratamento para aquela criança. A oncologia pediátrica, a gente fala que nós somos uma grande orquestra e todos temos que cantar em uníssono, numa única voz, porque se eu cantar A, o Dr. Eduardo cantar B, a gente não consegue ajudar aquela criança. Então é por isso que a gente trabalha sempre junto. Então eu já falei da quimioterapia tradicional, já passei pela rádio, já estou falando na cirurgia. A cirurgia é o que faz o controle local da doença. Então vai depender do tipo de cirurgia. Então, se for abdominal, Dr. Eduardo. Se for óssea, o ortopedista. Se for sistema nervoso central, é o neurocirurgião. E tem que ser as especialidades que tenham expertise para trabalhar com um tipo de tumor oncológico. Para saber que tem que tirar com uma margem de segurança, que tem que tirar algumas estruturas ao redor, mas deixando funcionalidade. Então, tudo isso não pode ser qualquer cirurgião. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que a equipe da cirurgia pediátrica é a equipe de cirurgia pediátrica com experiência em oncologia pediátrica. Tá? A neurocirurgia pediátrica com experiência em oncologia pediátrica. E a gente passa pela cirurgia. E agora a gente passa pelas terapias mais novas, as inovações tecnológicas, que aí já não é mais a quimioterapia tradicional. Já são o que? Medicamentos específicos. Nós temos um exemplo que é a imunoterapia. Como o nosso câncer mais comum é a leucemia, principalmente a LLA, nós temos o imunoterápico, que é pago pelo SUS, chamado blinatumomab, que é um anticorpo monoclonal. Ele é simplesmente como se fosse uma chave que vai grudar na célula leucêmica e quando gruda é como se acendesse uma sinalização para que o próprio sistema de defesa vai lá e destrua, ou como é que se diz, a célula leucêmica e a gente consegue controlar a leucemia. Mas ele vai lá, engata e aí ele ativa o sistema e ele mesmo destrói, tá? Que é através de uma reação de antígeno-anticorpo. É uma inovação, porque ele só vai se ligar na célula leucêmica. Ele não vai se ligar numa célula sadia. Então, uma criança que faz a imunoterapia não cai no cabelo. Só que, o que a gente percebeu? O nosso sistema de defesa, ele é muito eficaz quando ele quer. E se eu usar essa imunoterapia lá no primeiro tratamento, ou no segundo tratamento, que eu estou cheio de doença, o sistema imunológico ele vai reagir tão intensamente que eu posso perder essa criança. Então, eu tenho que usar quimioterapia tradicional para a gente poder diminuir a quantidade de células leucêmicas para eu poder tratar esse paciente. E uma coisa muito importante, se eu somente usar quimioterapia tradicional, eu consigo curar a criança em 80%. Então, muitas crianças nossas se curam somente com quimioterapia tradicional, tá? E eu não preciso usar imunoterapia. A imunoterapia nós usamos quando a primeira linha de tratamento não funciona. E aí eu tenho que usar como segunda linha ou como um complemento porque aquela criança não respondeu. E aí eu entro no quê? Transplante. O transplante de medula óssea. Por que não se transplanta todo mundo? Porque, gente, o transplante de medula óssea, às vezes a gente substitui uma doença pela outra. Eu tenho uma leucemia, eu vou receber a medula óssea do doador, e esse doador pode ser meu parente ou não, mas ele é diferente de mim. Então, eu preparo o corpo do receptor para receber essa medula, e aí, mesmo preparando, deixando tudo organizado, tirando toda a doença, tá? E transplantando, eu posso ter o quê? Uma reação enxerto versus hospedeiro extremamente forte. Eu preciso que tenha para garantir que a medula pegou, mas se ela for extremamente exagerada, eu vou trazer doenças hepáticas, cardíacas, pulmonares, que elas podem levar a também eu perder esse paciente.
Então, o transplante de medula é também para a segunda linha quando a criança ou adolescente não respondeu à primeira linha de tratamento, tá? Então, a gente faz a quimio tradicional, se for o caso de leucemia, que é o fevereiro laranja. Ficou nos 20%, eu não consegui, que é os 12%, 15%, recaiu, eu não respondi, eu vou trocar de linha, tentar diminuir a quantidade daquelas células de leucemia, aí depois eu trago a imunoterapia, só que a imunoterapia eu faço como uma ponte e eu transplanto a criança. Por quê? Se eu só fizer imunoterapia, vai ter uma hora que a célula de leucemia vai começar a burlar o meu sistema de defesa, e a imunoterapia não vai ser suficiente, e aí eu vou ter que fazer um outro tipo de tratamento, que é o chamado CAR-T. Aqui no Brasil nós já estamos fazendo, em alguns centros da região sudeste, como protocolos fechados, tá? Porque ele custa, gente, extremamente caro. Um CAR-T ele sai no menos do que R$1 milhão. Então é muito caro. Então ele é usado para quando você já fez a químio, fez a imuno, já tentou tudo e a gente não conseguiu. E aí é uma das últimas linhas de tratamento para a gente poder tentar fazer, tá? Que aí, o que é que eu pego? Eu pego aquela célula leucêmica, eu altero geneticamente, pego uma célula de defesa, altero para reconhecer aquela célula, colocando todo o gene daquela célula leucêmica e injeto no paciente. É como se eu estivesse turbinando o sistema de defesa dele. Em vez de eu fazer a reação antígeno-anticorpo, de eu destruir com a própria medicação, eu vou ativar o sistema de defesa para destruir todo mundo dali. É extremamente caro, é extremamente complexo e não é fácil. Tá? Então, esse daí. E aí, o que acontece? Eu tenho outras cirurgias, tá? E quando eu falo nas cirurgias, que eu não posso esquecer, as cirurgias eu posso colocar endoprótese, então eu tenho, os meninos até brincam que eles viram, parece Robocop, porque eles colocam endoprótese que fica com a perna igualzinha, então a gente também tem nos tumores ósseos, tá? A gente tem enxerto, a gente tem reconstrução da face, então a gente tem tudo para dar esse suporte. Tá? E aí tem agora as terapias-alvos. O que é a terapia-alvo? Isso é um grande desafio dentro da oncologia pediátrica. A gente está compreendendo agora a assinatura molecular daquele tumor, as expressões dos genes que estão nele e que aquele gene ele vai ativar uma determinada sinalização celular. O que é sinalização celular? É como as células se comunicam. Eu estou me comunicando com você, com o Dr. Eduardo, a célula não tem boca, então ela tem que fazer alguma coisa para se comunicar com a célula do lado. E ela tem através do quê? Da sinalização celular, que é feita através de mediadores químicos, de reações químicas que elas se comunicam. O que a gente aprendeu com os adultos? Que se eu usar um determinado medicamento, eu inibo essa sinalização celular que vai me impedir de crescer, multiplicar, proliferar e espalhar, ainda me induzem a morrer, que é a morte celular. Só que no adulto, ele já está todo formado, é muito mais simples. Quando eu estou nas crianças, complica mais um pouco, porque eu tenho que dosar e eu tenho que entender até onde eu posso bloquear essa sinalização celular sem eu comprometer o organismo daquela criança que está em crescimento. É por isso que agora que estamos caminhando a chamada através da medicina de precisão, que é o que a gente chama de terapia agnóstica, é uma terapia individualizada, conforme a expressão molecular, a assinatura molecular daquele tumor, eu vou fazer um direcionamento. Então a gente já tem bastantes estudos, mas como eu falei, estudos. Então, são em alguns centros monitorizados, porque nós estamos vendo a eficácia terapêutica, os efeitos colaterais. Mas graças a Deus que 80% das nossas crianças conseguem responder à quimioterapia. Doutora, feito a quimioterapia tradicional, medicamentos específicos, imunoterapia e o transplante de medula óssea. Quanto tempo específico as pessoas podem saber se estão livres da doença? É os nossos 5 anos, tá? Quando a gente faz tudo que a gente faz, que a gente vai procurar, a gente chama que a paciente ele está em remissão. O que é remissão? É a ausência da doença, tanto por sinais clínicos ou por exames específicos. Então, eu digo que uma criança está em remissão quando eu trio ela todinha, avalio e não encontro sinal nenhum da doença.
que é o controle da cura, que é o segmento, ou o famoso follow-up, tá? São 5 anos. Então, são durante 5 anos que aquela criança ou aquele adolescente, ele é monitorizado para ver se aquele tipo de câncer não vai voltar, tá? Alaide, de uma forma bem resumida, e me perdoe, a gente está falando de que o tratamento não é uma receita de bolo. Não. Eu acho que isso precisa ficar claro, né? Não há aquela medida, há sim um padrão que cada vez mais claro fica que é individual, é a chave da fechadura específica. A minha abre a da minha casa. Todas as casas têm uma porta, todas as portas têm uma fechadura e todas elas têm uma chave. Não necessariamente todas as chaves abrirão todas as portas. Exatamente. Né? Eu acho que isso precisa ficar bem claro. Dentro desse cenário que você mencionou, de alta complexidade, eu queria abordar um outro tema, que é o impacto que a doença, câncer, traz, tanto do ponto de vista social, psicológico, acima de tudo, e financeiro para essas famílias. A gente convive sempre no nosso dia a dia de forma interdisciplinar e multidisciplinar, porque não adoece apenas o paciente com câncer. A família adoece junto, né, Mayra? Verdade. E é muito importante que esse estar junto, empatia, seja colocada em prática. Quer comentar alguma coisa? Sim, eu digo que o câncer infanto-juvenil é uma doença da família. Porque você tem uma criança, você tem um adolescente, você quer que ela cresça, que ela desenvolva, que ela participe que vá para a escola, você tem todo um sonho. E de repente vem uma doença ameaçadora de vida. Então aquilo ali, ele interrompe um ciclo que já estava todo programado na cabeça dos pais, dos familiares, e você tem uma mudança. Porque como o tratamento é muito intensivo, com vários eventos adversos, então você tem que ter todo um cuidado, você tem que ter uma mudança de hábitos, de locais, você tem que ter mudança de alimentares, você tem que ter rotinas quebradas. E isso adoece não só a criança, mas a família também. E isso traz um peso muito grande e um impacto muito importante. Então, a gente aprendeu que na oncologia pediátrica, a equipe multiprofissional e esse apoio é extremamente importante. E a empatia de se colocar no lugar do próximo, de saber que a minha dor é diferente da sua dor, mas que nós juntos podemos fazer, é muito importante. E aí a gente sempre se preocupa de dizer: nós às vezes não conseguimos curar 100%, mas nós temos que acolher 100%. Eu acho que se nós acolhermos as famílias 100%, fazermos todo o nosso possível, respeitando as suas culturas, as suas tradições, a sua religiosidade, mas sempre pautado com responsabilidade e coparticipação e corresponsabilidade. Quando a gente trata uma criança com câncer, o tratamento ele é unido. Ele começa no hospital, mas se estende para casa. Então, essa importância da empatia, do olhar, de saber que naquele momento a mãe precisa chorar e a gente tem um ombro amigo. Que naquele momento não adianta falar do efeito colateral da medicação, que eu acabei de dar uma notícia bombástica que o filho tem câncer. Ou rir quando a gente está indo bem, ou chorar quando não está indo bem. Então eu digo que é uma grande caminhada, formada de uma estrada que às vezes está iluminada, que às vezes está escura, que a gente tem que parar, respirar e começar tudo de novo. Mas que se a gente se mantiver junto e com fé, tudo dará certo. Sim, eu acho que daí a importância de termos políticas públicas para dar suporte para as famílias também. É aquela família em que a mãe e o pai, às vezes, largam os empregos para cuidar da saúde do seu filho, por exemplo, e não podem ficar desassistidas, né? É importante mencionar isso. Bem, eu queria também abordar um outro tema, que são as consequências de tudo que falamos até aqui. Eu tenho um paciente com câncer, independente do tipo específico, e ele pode, a partir do tratamento ou da doença, evoluir para uma série de complicações e de sequelas. Uhum. A longo prazo, como você analisa e quais seriam essas sequelas que a gente tem com mais frequência no nosso dia a dia,
E como é feito o segmento desses pacientes? Certo. É o que nós chamamos de sobreviventes do câncer. Na década de 60 não tínhamos, porque as nossas crianças quase todas morriam, porque nós não entendíamos a doença em si. Na década de 70 começaram a surgir alguns sobreviventes, mas o boom dos sobreviventes foi quando a gente entendeu a poliquimioterapia, os protocolos de tratamento, e as nossas crianças passaram a sobreviver. Então a gente tem que lembrar que nós temos um ser em desenvolvimento que nós vamos expô-la a uma medicação extremamente intensa. Então isso pode induzir a você ter eventos tardios, que nós chamamos. Então, quanto menor a criança, probabilidade desses eventos tardios serem de maior impacto numa fase maior, numa fase mais adulta. Então, eu tenho, por exemplo, a cardiotoxicidade, porque nós expomos os nossos pacientes a medicações que são cardiotóxicas. Então, aquela criança que sobreviveu a um câncer, mas que numa fase, um adulto jovem pode ter hipertensão, insuficiência cardíaca, cardiomiopatia dilatada. Nós podemos ter aquele menino ou aquela menina que tratou um linfoma e recebeu radiação, e aí pode ter uma segunda neoplasia, então ele sobreviveu a um primeiro câncer e vai ter uma segunda neoplasia por conta da radiação, como um câncer de tireoide, nós já tivemos no hospital, tá? Temos as crianças que elas acabam cursando com infertilidade, é algo que a gente não passa, que o pai e a mãe não passam na cabeça, mas a gente faz uma quimioterapia que pode induzir a infertilidade numa vida mais adulta também. Temos crianças que podem ter, as meninas que fazem radiação no tórax, ter câncer de mama, tá? Então pode ter a nefrotoxicidade, aquele rim que não está em perfeito funcionamento, a hepatotoxicidade, e os nossos pacientes de tumores cerebrais podem ter o comprometimento na parte cognitiva, de aprendizado, de desenvolvimento, porque foi manipulado o cérebro, nós fizemos radioterapia, então isso também interfere. E agora no advento do aumento do transtorno do espectro autista também, é um grande desafio para nós, porque nós temos o transtorno com todas as suas rotinas e tendo que adaptar para um tratamento oncológico. É também extremamente difícil e desafiador, mas é importante. Então, nós temos que monitorizar esse sobrevivente, ele fica na unidade até quando completa 5 anos, mas nós orientamos que após esses 5 anos, que ele já vai estar um adulto, ele procure o médico e sempre faça os check-ups da parte cardiológica, nefrológica, neurológica, se for necessário, porque ele vai ser um adulto que, se ele se cuidar e tiver bons hábitos de vida, ele pode passar tranquilamente, mas que existe a possibilidade de sequelas sim. Perfeito. Infelizmente, a gente poderia ficar o dia inteiro falando, mas eu queria passar para a Mayra, para ela comentar sobre a mídia como ferramenta de transformação. Mayra, o que você enxerga, você que tem o relato de ter tido um familiar, né, com essa doença ingrata, o que você acha que a gente poderia, em relação à nossa mídia, às nossas redes sociais, trazer de inovação e que pudessem somar para esse esclarecimento dentro de tudo que a Laide colocou? Bom, eu acredito que a mídia tem um papel muito importante, né? Eu, infelizmente, tive um caso na minha família e esse assunto ainda é algo muito delicado para mim. Mas, assim, eu espero que... Nossa, tem muito... Sem problemas. A gente entende. É disso que a gente fala, né, Laide? Passa um filme na cabeça. No nosso dia a dia, eu antes, posso dar isso como depoimento, hoje eu já não me emociono mais, mas eu criei ferramentas para isso. A gente cria, né? Você entra num universo que é muito triste, em que você vê sofrimentos e tudo, e infelizmente vira e mexe lá no nosso hospital, as crianças vão lá e tocam o sino, né? E isso representa que elas estão curadas, estão recebendo altas, estão indo para casa. Infelizmente não é para todos, né? Infelizmente a gente não ganha todas as batalhas, perdemos muitas e criamos um laço afetivo com muitos deles, né? Que nos traz esse tipo de dificuldade de compreensão, né? Mas eu queria salientar, antes de pedir para ela aí de encerrar os seus últimos comentários, dizendo que é muito importante o papel governamental
com essas políticas públicas, com esse apoio socioeconômico para as famílias, para os hospitais que atendem essa alta complexidade, né? O hospital que atende oncologia, ele precisa ser visto de uma forma diferente. Ele e as unidades de atendimento oncológico, as UNACONs, elas tratam de um assunto extremamente importante, complexo, e que exige uma prontidão, exige uma imperiosidade em fazer dar certo. A partir disso, todo desdobramento será de um jeito muito bom ou poderá ser, infelizmente, muito negativo. Então, eu quero agradecer a presença da Laide e pedir os comentários finais para encerrarmos. Tá bom. Eu agradeço a oportunidade de estar falando do câncer infanto-juvenil. O que eu quero deixar de mensagem é: o câncer tem cura, ele deve ser tratado em centros de referência, com uma equipe com alta especialidade para poder tratar, com equipe multiprofissional, e que nós acolhemos os pais, acolhemos as crianças, e a gente não deve temer a palavra câncer. Isso é o mais importante. E que se cada um de nós fazer o nosso papel dentro de toda a rede de apoio que eu falo, desde a assistência, desde a social, desde a psicológica mesmo, desde a cultural, aquela criança pode ter uma história completamente diferente. Então, não é uma coisa que eu falo que às vezes os pais dizem assim: doutora, por que o meu filho? Ou por que no meu filho não deu certo? Algumas respostas eu não terei. Mas a certeza de acolher e fazer o nosso, cada um fazer o seu melhor, é o que mais importa. Então é importante divulgar o câncer infanto-juvenil para que a sociedade, como um terceiro setor, e apoiem essa causa e saber que o câncer tem cura. Perfeito. Queria agradecer muito pela participação da doutora Laide Vieira, tirou um pouquinho do seu tempo para trazer tanta informação boa, da Mayra, que contribuiu conosco, e de todos que participaram, convidando para que sigam a gente nas redes sociais e participem dos nossos podcasts, somando com sugestões para os próximos episódios. Mayra, dá para despedir? Queria agradecer, verdade, obrigada, esse papo foi muito produtivo, tenho certeza que quem acompanhou, né, tirou suas dúvidas. Muito obrigada, até a próxima. Gente, até a próxima. Até a próxima. Um bom aproveitamento de tudo que foi colocado. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.